Boa noite a todos, como estão? Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo, como combinado. E hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre bloqueios emocionais. Me conta aí, nos comentários, se você acha que você tem bloqueios emocionais, se você sabe o que são bloqueios emocionais, como isso entra na nossa vida, de onde vem, os bloqueios emocionais. Normalmente, quando a gente é mais jovem, pelo menos a maioria das pessoas que eu converso, quando a gente é mais jovem, a gente às vezes não pensa muito nisso, a maioria das vezes. E tem muita gente que mesmo com mais idade não pensa muito a respeito disso, Vai vivendo a vida no automático. Só que muitas vezes ela começa a perceber que às vezes tem algo errado quando a vida começa a travar. Quando a pessoa começa a observar que ela tenta várias vezes melhorar de vida e não consegue. Quando ela está tentando um relacionamento novo e não vai. Quando ela está buscando uma melhora na vida profissional e a coisa está emperrada. E às vezes começa a melhorar, de repente parece que trava tudo, parece que nada dá certo. É como se tivesse uma conspiração que impedisse que algo acontecesse. E aí o que acontece? Não diferente de você, eu vim para esse mundo, primeiro que a gente às vezes tem algumas pessoas que têm um perfil mais questionador e outras já só deixam a vida levar. Eu sou essa pessoa do perfil mais questionador, Talvez muitos vão se identificar desde criança aquelas perguntas, mas por que isso? Mas por que aquilo? Por que que as coisas são assim? Tudo tinha muito do porquê. Normalmente, uma pessoa que estuda ou gosta de estudar sobre as emoções e coisas do tipo, são pessoas que procuram muito o porquê das coisas. Eu não sei se você é assim, mas isso é muito comum. Então, ficar questionando, querer saber mais profundamente por que aquela situação está acontecendo, mas por que está se repetindo, mas por que de novo eu estou tentando um relacionamento e parece que é sempre mais do mesmo, ou é algo muito parecido, muda-se a pessoa, mas a situação é parecida. E aí estudando, começando a observar sobre esse padrão repetitivo, eu comecei a me perguntar se não tinha algo a mais aí. Porque quando você começa a viver algo e você observa que aquilo tem se repetido por mais de uma vez na sua vida, mesmo que com pessoas diferentes, a gente começa a falar, nossa, mas espera aí, parece que tem algo errado. Então, se você está nesse momento se questionando por que a sua vida está emperrada? Por que às vezes você quer um relacionamento novo e o negócio parece que está sempre próximo do que sempre foi? Por exemplo, você tem ali um padrão repetitivo de parece que você não tem um dedo bom para arrumar relacionamento. Ah, nossa, Amanda, eu tenho um dedo podre para arrumar relacionamento. Não é. Com certeza você tem algum bloqueio emocional que está atraindo essa pessoa ou esse tipo de pessoa para sua vida. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho, então, de onde vem esses bloqueios emocionais, 100% dos casos, eles começam lá na nossa infância. E aí, estudando um pouquinho mais profundo, eu tenho duas linhas que eu gosto muito de ir ainda mais profundo, que é entender um pouquinho das constelações, que trazem justamente o fato da gente honrar a nossa ancestralidade. Então, com certeza, se isso está acontecendo com você, é um padrão que se repete na sua família, é um movimento muito grande que vem desde lá de trás e vem de uma forma muito forte. A gente acaba não tendo uma força para impedir isso assim de imediato. Então, você tem sim, eu tenho, todos nós temos, questões que estão sim no nosso padrão de ancestralidade, de uma maneira repetitiva na nossa família de origem. Então, além disso, eu também gosto muito da linha da física quântica, da neurociência, que trabalha muito essa questão da energia, em que nós atraímos aquilo que nós temos em nós.
Então, olhando nessas duas perspectivas, né, de estudo, tanto uma linha como a outra, e aí eu complemento ainda mais com os estudos da Bíblia, a gente vai perceber o tanto que é importante a gente se conhecer. O tanto que é importante a gente conhecer de nós, do que está em nós, nas nossas emoções, né? E também no nosso sistema familiar, como é o padrão da nossa família. O padrão, você precisa, na verdade, ligar aí, né, o seu radar observador, né, para começar a estudar sobre você mesmo, a entender como você funciona por dentro. E lá na nossa infância, muitas vezes, às vezes a gente passava por algum processo e a gente aprendeu e vem se repetindo isso de gerações em gerações, que a gente, na verdade, não tem que dar muito nome para o sentimento. Então, a gente acaba não observando ao longo do nosso dia como estão os nossos sentimentos. Isso fica meio que oculto, a gente não quer olhar, a gente não quer acessar, porque muitas vezes olhar para essas questões vai nos remeter ali a alguma dor. E aí a gente tem um receio de olhar para isso. E você vai acostumando desde criança a viver no automático, né? E esse bloqueio emocional, ele surge lá na infância, quando, por exemplo, às vezes, quando criança, né, a gente fez alguma coisa e nós fomos repreendidos de uma maneira que ficou para nós gravada de uma maneira muito forte pelas pessoas que a gente ama. Então, com certeza começa com pai e mãe ou aquele que foi o cuidador, né? E as pessoas que estão em volta são aquelas pessoas que têm acesso ao nosso coração, que a gente admira, que a gente tem como referência, né? Os nossos bloqueios emocionais, eles são sim, né, fruto de algo que nós vivemos com as pessoas que nós mais amamos. É algum bloqueio, algum trauma, algo que no meu emocional ficou cravado de uma forma muito forte. E isso foi lá para o meu cérebro, meu subconsciente. Então, muitas vezes, quando a gente aprende a não ficar olhando e não ficar acessando a dor, por mais que a gente ache que a gente já resolveu, que a gente já cresceu, a gente já amadureceu, não, Amanda, eu sou uma pessoa madura, né? Então, eu não tenho problema de bloqueio emocional porque eu sou super bem resolvida, eu sou madura, isso não me atinge. Infelizmente, eu tenho que dizer para você, lê do engano seu, porque todos nós, humanidade, nós temos sim, em alguns níveis diferentes e em situações diferentes, bloqueios diferentes, mas sim, todos nós temos bloqueios emocionais, todos nós temos questões com as nossas crianças, né? E essas nossas crianças internas, a gente tem alguma coisa que não ficou muito bem resolvida. Porque, claro, nós éramos crianças e em algum momento a gente fez algo errado, ou a gente não agiu da maneira com que quem estava responsável por nós, né, julgava que seria correto, ou coisa do tipo, ou a gente às vezes aprontou mesmo e foi repreendido. E a maneira com que eu signifiquei isso, a maneira com que eu guardei isso ali no meu subconsciente, é que gerou esse bloqueio emocional. Então foi uma carga energética muito forte, né? E é uma carga muitas vezes negativa, de duro, de repreensão. Às vezes a pessoa nem foi tão dura com a gente assim, mas é como eu me senti. Então entende que por mais que às vezes os nossos pais tenham nos cuidado, né, com muito amor, com muito carinho, às vezes a maneira com que eles falaram conosco, dentro deles não foi tão forte, mas dentro de nós sim, nós sentimos muito forte. E isso ficou gravado ali, ficou marcado ali no meu subconsciente, na minha emoção, um momento de dor, né? Um momento de que se eu agisse dessa forma não seria bem visto. Então eu comecei a esconder as minhas emoções, os meus sentimentos, ou às vezes agir de uma maneira forçada para agradar alguém. E aí os nossos bloqueios emocionais, eles vêm desse momento, eles vêm dessas situações. Então, quando a gente vai para a vida adulta, é que a gente começa a perceber o impacto disso na nossa vida. Para quem estuda e aprende sobre isso mais cedo, quanto antes melhor. Mas muitas vezes isso tem sido muito falado atualmente, porque quando a gente olha padrão humanidade, muitas pessoas hoje, elas estão ou na ansiedade ou na depressão, ou às vezes até nas duas situações.
né? E esse padrão emocional da humanidade como um todo, ele tá muito forte, ele tem se repetido de uma maneira muito assídua, até pelos acontecimentos, pelas coisas que estamos vivendo hoje, que já, né, a gente está vivenciando, que antigamente acho que não passamos por isso, como é a questão lá da Covid, coisas do tipo. Então, a gente tem situações, não que hoje é mais ou menos, eu não sei se hoje eu diria que a vida é mais difícil ou menos difícil, até porque a gente não viveu aquela época, então não tem como eu dizer como era na época dos meus avós. A gente tem sempre a noção de que pro outro foi mais fácil, só que será que foi mesmo? A gente não viveu nessa época. Eu não posso dizer daquilo que foi pro outro, porque, de novo, é o significado que eu dou dentro de mim. Então, por isso que os bloqueios emocionais são questões tão profundas e tão pessoais, porque a maneira com que eu lido não é a maneira com que você lida, né? Mas, invariavelmente, ela vai dar os bloqueios em geral, às vezes eles acabam sendo parecidos, como, por exemplo, bloqueio emocional da autoimagem, da escassez, são, né, por situações diferentes que nós vivenciamos, mas aí a gente acabou caindo, por exemplo, no padrão, né, no bloqueio emocional da escassez. Sim, mas as situações foram específicas, foram às vezes similares, mas com certeza ninguém é igual a ninguém, ninguém passou exatamente a mesma coisa que o outro. Nós somos seres únicos, individuais, e principalmente não é só sobre o que eu passei, é sobre como eu signifiquei, como eu guardei isso dentro de mim. Como isso está aqui, ó, no meu subconsciente, guardado lá. Então, o bloqueio emocional, ele é muito profundo por isso. Porque são questões muito internas nossas. E às vezes, o que acontece? A gente viveu isso, e aí, às vezes a gente chorou muito, e antigamente tinha muito isso, né? Hoje em dia eu acho que tem mudado bastante. Mas a gente ouvia muito dos nossos pais, porque eles ouviram dos pais deles e por assim por diante, que era muito assim, engole o choro, não chora, engole o choro. E a gente aprendeu que chorar é errado, que você não podia se expressar, então você tinha que engolir o choro. E aquilo vai para dentro e vai causando toda uma questão emocional muito forte, muito interna, muito profunda. E a gente vai colocando cimento em cima disso. E vai tentando tampar e jogar isso lá para baixo. E não quer acessar de jeito nenhum. Só que, quando chega na vida adulta, que você se depara com alguma situação, você às vezes trava, você às vezes tem uma reação exagerada, você tem uma reação que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu, às vezes é um negócio que poderia ser pequenininho assim, para a pessoa foi um negócio, uau, mega grande, e às vezes por algo simples que aconteceu ali, às vezes um pequeno desentendimento, um pequeno atrito, a pessoa te falou alguma coisa que te lembrou o que você viveu lá atrás, você pode não estar processando aqui de uma forma consciente, mas se te mexeu em algum gatilho que te remete a essa dor que está lá guardada embaixo daquele cimento todo que você colocou por cima para tentar tampar, mas ainda assim você sente, e na hora que isso vem com toda a pressão e essa carga energética dos seus antepassados, isso vem com todo o consciente coletivo, que é todas as pessoas que também pensam da mesma maneira e sentem algo parecido desse mesmo bloqueio emocional. Vem toda essa pressão de uma vez em cima de você. E aí você, você reage de uma maneira assim, exageradésima. E depois que passa, às vezes você até vai pensar racionalmente, você até olha para a situação e fala, nossa, mas eu acho que eu exagerei. Por que que eu fiz isso? Por que que eu exagerei tanto? Mas nem era para isso tudo. Né? As pessoas com certeza vão falar isso para você e às vezes na sua autorreflexão você vai parar para olhar e falar, nossa, eu exagerei aqui. E eu exagerei muito. Então quando você começa a viver isso, você começa às vezes a identificar que você está com bloqueio emocional. Isso são uma das situações. Às vezes as pessoas travam, às vezes ela não consegue agir. Tem muita gente travada por medo, né? Tem um dos bloqueios emocionais muito fortes, que é o próprio síndrome do pânico. Tem gente que tem medo até de sair de casa.
tem medo do que vai acontecer e começa a ficar pensando, a mente dela fica super acelerada, a pessoa entra em pânico e ela congela, ela não consegue agir, ela não consegue fazer nada. Então, gente, existem muitos bloqueios emocionais. Nós todos, a humanidade, ela está doente, emocionalmente falando. Porque nós fomos guardando isso, nós não quisemos olhar, nós não quisemos enxergar. E isso vai criando uma dimensão cada vez maior, até a gente, às vezes, tem gente que chega a entrar em curto. Eu vejo pessoas hoje, às vezes, travadas, às vezes deixando a profissão, às vezes não conseguindo ter um relacionamento que deseja, não conseguindo ter a vida que deseja. Às vezes está indo bem na profissão e de repente ela trava, ela para, peraí, tem alguma coisa errada, eu não consigo mais fazer nada, não consigo mais falar com as pessoas, eu tô com pânico, eu tô presa aqui, eu tô com medo, tem demais. Então é por isso que eu trouxe essa live para vocês hoje, pra gente refletir. Se você nunca ouviu falar sobre isso, entenda, você não está sozinho. Nós temos que nos ajudar, nós temos que dar as mãos, porque é cada vez mais necessário que a gente entenda que isso faz parte do que nós somos, mas a gente precisa fazer um esforço para estudar sobre isso, para aprofundar daquilo que a gente está sentindo. Não deixa isso passar. Não faz de conta que não está acontecendo. Muitas vezes você vai buscar em pessoas, em lugares, em situações, aquilo que está doendo aqui. Sabe aquele rombo, aquela que você tem aqui no peito imenso e que você vai colocando coisas, pessoas, situações para tentar preencher? Então você busca, um relacionamento perfeito para te preencher, porque tem um vazio, tem um rombo, tem um buraco aqui. E aí você busca na compra, você busca comendo uma comida gostosa e aí você engorda, você busca indo para festa, indo para vícios. Muita gente bebe porque a bebida é fuga. Você não quer olhar para isso, porque dói, sua vida tá tão ruim que você prefere afogar suas mágoas na bebida, porque você tá dormente nesse momento, você não sente esse peso. E você tenta preencher em pessoas, lugares. Tem gente que tem filho para tentar preencher isso, e filho não preenche isso. Nada nem ninguém preenche isso, a não ser aquele que nos criou. E eu não estou falando de religião aqui. Eu estou dizendo que é só o amor de Deus que preenche aqui. Jesus já nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É só através dele. É só o amor do Pai que vai nos preencher. Porque, de fato, a gente deveria trazer isso de fábrica, que é o amor de pai e mãe. Mas eles também estavam cheios de dor. Ninguém dá o que não teve. Então, não é culpa dos nossos pais. Eles também não receberam tanto quanto o suficiente eles gostariam. Eles também têm as dores deles. Porque os nossos avós não conseguiram dar todo esse amor para eles. Porque eles também estavam quebrados. E aí, se a gente for puxar do lado de trás, isso vem desde o princípio da humanidade. Nós vamos voltar lá em Adão e Eva. Quando a gente foi, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Na época do paraíso, que eles moravam no paraíso, eles eram preenchidos. Depois que eles foram expulsos de lá, aí começou tudo. Então não adianta você querer colocar a culpa em ninguém, tá? Vamos combinar? Não existem culpados aqui. Mas a gente, em vez de ficar olhando para o problema, a gente pode escolher olhar para a solução. Que tal? Mais importante do que ficar procurando alguém para a gente colocar a culpa é a gente olhar, primeiro, ter a clareza de entender qual é o nosso bloqueio emocional. E esse bloqueio emocional, ou esses bloqueios emocionais, porque com certeza não é um só, e existem níveis diferentes, nível 1, 2, 3 e por aí vai. Tem gente que tá com um bloqueio muito grande, tem outros que tá um pouco mais raso, você vai trabalhando, ele vai melhorando. Mas entenda, é algo para que a gente faça sempre. Para que a gente se desafie sempre. A gente tem que estudar sobre isso. A gente tem que buscar Cristo Jesus para nos preencher.
a gente tem que continuar observando e subindo de níveis. Sim, existem várias técnicas, várias ferramentas que podem nos ajudar. A constelação é uma delas. Mas de nada adianta você ir para uma constelação para entender o que aconteceu, se você não tem um conhecimento, um embasamento mais profundo do conhecimento sistêmico, e principalmente, se você quer só ver por curiosidade, eu vou falar para você, se você estiver buscando uma constelação por curiosidade, porque alguém vai resolver e eu não tenho nada que fazer sobre isso, eu vou falar para você, não faz. Não faz, porque primeiro, você às vezes vai revelar coisas tão profundas que você não está preparado para lidar com isso. E segundo, não adianta, não existe milagre só que o outro faça por você. A constelação ela é maravilhosa, ela desbloqueia, ela nos traz, né, à luz aquilo que está oculto. Às vezes o nosso subconsciente é tão forte que ele não te dá uma lembrança clara, mas sim o nosso corpo guarda memórias e você pode sim entender e desbloquear e às vezes ver coisas que o seu consciente não lembra, mas na constelação é revelado e isso é resolvido. Só que se você ficar naquela seara de ficar culpando pai, mãe, avô, sei lá eu quem, que você vê na constelação, você vai para um lugar que não é saudável, nem para você, nem para os seus. E aí você vai pegar tudo aquilo que foi trabalhado top na constelação para desbloquear e vai jogar tudo no lixo, vai afundar cada vez mais. Tá? Então, o mais importante, a gente tem que ter consciência. Eu não mudo o outro, eu só mudo a mim. Então eu preciso primeiro entender as minhas dores, entender os meus bloqueios, não do outro. Do outro deixa que ele resolva. Deixa o outro resolver as tretas dele pra lá. Resolve você as suas. Eu não tenho. Tem sim. Quanto mais você nega, mais bloqueio você tem. O primeiro é esse, de não querer enxergar, nem que você tem questões emocionais para serem resolvidas. Tá? Então, com certeza você não tá olhando para você. Tá? Porque, de novo, são níveis, são camadas. Não tô dizendo que você tá todo ferrado, ou não é isso. Mas é que, com certeza, a gente tem bloqueios de níveis diferentes, e bloqueios diferentes. E com certeza a gente tem mais de um. Né? Porque ninguém teve uma vida assim, por mais que a vida tenha sido boa, ela não é tão perfeita assim. E principalmente, não é o que o outro fez com a gente, é o significado que eu dei para o que o outro fez comigo. Então o problema não é o que o outro fez ou deixou de fazer comigo, é como eu guardei isso. É o que eu faço com essa informação, com esse sentimento. É o que eu fiz com o que fizeram comigo que faz a diferença. Então, gente, o que eu convido vocês é conhecer a verdade. Está na Bíblia. Tá aqui, ó, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não parar para olhar para você, descobrir a sua verdade, você não consegue trabalhar seus bloqueios emocionais. Amanda, mas eu não sei, sabe? Eu não tenho muita clareza. Primeiro, você não tá querendo ver, já é um começo de bloqueio forte. Você não tá querendo nem olhar para isso. Segundo, por mais que às vezes você não tenha clareza, pede pro Espírito Santo te revelar. Traz para mim aquilo que eu preciso ver, aquilo que eu preciso enxergar, aquilo que eu tô pronto, nesse nível que eu tô agora para resolver. Já pede. Nas suas orações aí, já pede. Porque se você pedir, com certeza ele vai te revelar. Mas o mais importante é você estar aberto, querer de verdade, de coração, de fato, olhar para isso e trabalhar isso. Porque senão eu vou te falar, alguém vai te falar, não vai adiantar nada. Você não vai acreditar, você não vai querer andar atrás disso, e aí sua vida vai continuar travada mesmo. Então essa live aqui, ela não é para quem não tá afim de olhar para isso. Nem tô afim, não acredito nessas coisas, tá bom, vai viver a sua vida. Que Deus te abençoe. Mas, infelizmente, se você não olhar para isso, eu acredito que por tudo que a gente vê com as pessoas que a gente conversa, por tudo que eu já vivenciei até agora, eu acredito que em algum momento você vai se deparar com algum bloqueio e vai precisar sim olhar para ele. Tá bom? Então, assim, o que eu convido vocês é pesquisar sobre o assunto. Né? Eu posso estar fazendo uma listinha, né? Porque tem muitas pessoas que têm me perguntado, como que a gente faz para desbloquear? Gente, ressignificar é tudo. Primeiro,
você precisa se conhecer. Conhecer quais são os seus bloqueios, pelo menos aqueles que você está conseguindo enxergar ou olhar para isso agora. Porque às vezes tem coisa tão grande, tão profunda, que a gente não quer, nem quer acessar. E tá tudo bem. Tá? Em outro momento você olha de uma maneira mais profunda. Mas vê aquilo que está te incomodando agora, nesse nível que você tá. Dá uma olhada para isso. E aí você precisa trabalhar forte o desbloqueio. Como que a gente faz o desbloqueio? Você precisa ressignificar. Você precisa trazer uma outra memória, criar uma outra memória para substituir aquilo que ficou lá gravado de uma maneira dolorosa no seu subconsciente. E isso tem que ter um impacto também emocional. Né? Então a gente tem que criar aí algumas situações para você conseguir fazer essa substituição de ressignificar daquela dor para algo novo. A gente precisa mexer nesses pontos, e isso tudo de uma maneira interna. Aqui tá falando também, eu anotei algumas passagens para falar com vocês, né? Que fala justamente assim, a gente às vezes julga muito uns aos outros. Então, quando a gente começa a entrar nessas questões de bloqueios emocionais, nas nossas dores da criança ferida, a gente tem uma tendência natural a querer colocar o problema lá no pai e na mãe. Nossa, então o problema é minha mãe que fez isso, isso e aquilo. Meu problema é meu pai que foi muito duro comigo, que foi isso, que foi aquilo, deixou de ser. E aí a gente está ferindo um princípio fundamental. A gente não está olhando para cumprir os 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe. Quando você entra nesse momento de crítica dura para quem te deu a vida, que é pai e mãe, você está ferindo um dos principais princípios bíblicos, que é honrar pai e mãe. Ah, mas Amanda, você não conhece meu pai. Não, mas você não conhece o que eu passei com a minha mãe. Nossa, você não tem noção que ela fez comigo. Gente, por mais que tenha sido difícil, se você olhar para aquilo que eles também viveram, eles têm as dores deles. Ah, mas foi muito injusto. Nada perto do que eu vivi. Deixa eu te falar. Agradeça a eles por você estar aqui agora, por eles terem te dado a vida, e o resto você deixa quieto. Não mexa com seu pai, com a sua mãe. Agradeça, honre eles cuidando da sua vida, das suas coisas, das suas tretas. Deixa eles lá quietinho no lugar deles. Não queira mexer com eles, não queira ensinar para eles, não queira mudar eles. O pior erro que nós, filhos, podemos fazer é querer mudar nossos pais. Querer ser superior a eles, querer ensinar as coisas para eles. Quem somos nós? Para com isso. Então, julgamento, a gente não pode julgar o outro. Muito menos pai e mãe. Tá? Só que se você tá aí nesse lugar, eu já te convido então para você parar com isso e focar só em você. Só foca em você. Ah, mas o problema então é no meu esposo, né? É na minha filha, é na meu irmão, na minha irmã. Deixa eu te falar, de novo, olha só pra você. Quando a gente muda a gente, tudo isso provoca uma mudança natural nas outras pessoas. Não é algo intencional, mas não tem como você mudar algo em você e não reverberar em quem está em torno. Alguma coisinha vai ter ali alguma alteração. Então aqui na Bíblia está em 1 Coríntios 2, 9, 10... Eu li aqui, eu deixei bem registrado para vocês, ó. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, vai para ele, coloca no seu coração a verdadeira intenção de melhorar e de desbloquear seus bloqueios, as suas questões internas. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E aí, ainda em Coríntios, só que 4, versículo 5, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Lembra do julgamento? Não estou nem falando, além de honrar pai e mãe, estou falando de julgamento de cônjuge, de amigos, de irmãos, de colegas de trabalho, enfim, de qualquer pessoa. Então, ó,
Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Bingo! Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, pensa. É só Ele que sabe de tudo. É só Ele que vai revelar o que está nos nossos corações. Então, não julga ninguém, não. Fica na sua. Resolve suas coisas. Se a gente conseguir resolver, a gente já vai estar de bom tamanho. Não é verdade? Então, vamos lá. Dentro dos bloqueios emocionais, a gente tem aí alguns mais comuns. Que, como a gente conversou, né? Vem lá da nossa infância, coisas que nós vivemos, às vezes uma professora, um professor, às vezes um cuidador, além de pai e mãe, pessoas que a gente confiava, que a gente tinha como uma referência na nossa vida. Elas agiram de uma maneira com que a gente significou de uma forma muito dolorosa, criou ali um trauma, um bloqueio, rompeu, ficou marcado ali. E é isso que está te impedindo de, às vezes, ter algumas atitudes melhores ou ter resultados melhores na vida. E alguns dos bloqueios, eu até coloquei aqui uma listinha daqueles mais comuns. Existem vários N's, tá? E claro que eu falei níveis diferentes, mas aqui eu listei alguns, eu vou até ler para vocês aqueles mais comuns, aquele que as pessoas mais relatam, aqueles que a gente mais trata, ou na constelação, ou a gente trata às vezes na mentoria, né? Ou na própria terapia integrativa. Tudo isso a gente está vira e mexe falando desses principais bloqueios, que, como eu disse, invariavelmente a maioria da população tem sim, tá? Quais são? Escassez, bloqueio de aprendizagem, tendo também de execução, de comunicação, ansiedade, depressão, bloqueio de autoimagem, de falta de gestão, de necessidade de aprovação, de perfeccionismo, de pertencimento. Nós temos muitos tipos de bloqueios diferentes. E claro que tudo na vida tem solução. Depende de você querer. A primeira coisa que você precisa fazer é querer sair desse lugar. É querer melhorar. É querer progredir. E aí a gente conta sempre com o estudo bíblico. Porque com certeza vai te ajudar, como tem me ajudado, como ajudou todas as pessoas que se abrem para de fato deixar com que quem de verdade pode fazer o milagre de mudar tudo, de corrigir, né, a nossa matriz divina, é justamente Ele. Né? E aí aqui vem João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso é muito forte, é muito profundo, não tenho dúvida disso. Mas sim, nós podemos fazer algo para nos ajudar. Esta live é uma das ferramentas que eu quero sim contribuir com você. Né? É uma das várias, infinitas maneiras que a gente tem de olhar para essas questões e começar a trabalhar na mudança para sim melhorar. O meu objetivo de todo o coração é que você pare para pelo menos pensar sobre isso. Fazer uma autorreflexão da sua vida. O que tem se repetido? Como que você lida com as emoções? O que na sua vida você está fazendo e parece que são ciclos que se repetem? Você começa lá e de repente, como você acha que vai melhorar, bum, cai tudo de novo. E aí você começa a observar, nossa, mas parece que está parecido com o que eu já vivi antes. Em que área da sua vida isso está repetindo? Que áreas que você percebe que você está patinando sem sair do lugar? É na área financeira? É na área emocional? Nos relacionamentos? É na área familiar? É na área profissional? São nos estudos? Ou o negócio tá tão ferrado que tá em todas as áreas. Tá tudo travado. Amanda, parou minha vida, parece que não anda, só tô igual caranguejo, só andando para trás. Pode ser também. Quanto mais bloqueios você tem, mais, e não olha para isso, e continua vivendo. E aí você vai fazendo, correndo, não, deixa que eu resolvo. Eu vou ter que resolver por minha força do meu braço, e vou lá e vou fazer.
E mais sua vida trava. Deixa eu te falar, não vai melhorar se você não olhar para isso. Porque não é só a força do braço. As nossas emoções são muito importantes. E se você não olhar para elas, se você não olhar para essas feridas, se você não ir trabalhando isso, se você não trabalhar no desbloqueio, infelizmente você não vai conseguir ter o progresso e a melhora que você gostaria. Se você não tiver aí um elo de comunicação direta com quem nos criou, você também não sai do lugar fácil. Então, o meu convite para você que está me ouvindo é: faça uma busca profunda. Amanda, eu não acredito em nada disso. Faz o seguinte, algo simples. Duas coisinhas. Primeiro, desliga a televisão. Sai de ficar vendo notícia ruim, se conectando com notícia ruim, tanto na televisão como na internet. Fala de maratonar a série. Pega um pedacinho do seu dia, 5 minutos. 5 minutos. Vai ler um pedacinho da Bíblia por dia. Ai, Amanda, não entendo nada, muito complicado, aquela linguagem, eu não sou religiosa. Jesus, não tô falando que você tem que ser religiosa, nem religioso. Só tô dizendo para você ler um pedacinho, todo dia. E deixa ele fazer um milagre na sua vida. Permita. Porque, olha, gente, às vezes a gente acha que a gente tem que estar perfeito, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar sem pecado pra gente conseguir se conectar com Jesus. E não é assim. Você busca por ele, estando cheio de defeito, cheio de pecado. Porque se a gente estiver esperando não ter pecado, vou falar pra você, a gente não vai conectar com ele nunca, né? Porque como é que faz? Né? Não tem como. Mas se a gente buscar por ele, ele vai fazer um milagre na nossa vida. E você não vai nem perceber. Quando você se der conta, ele já fez um monte de coisa maravilhosa. Ele já deu um limpa nos seus bloqueios emocionais. Ele já te levou para um outro nível, com conexão com outras pessoas. Ele já mudou muita coisa na sua vida. Ele já te tirou, às vezes, de um vício brabo. E você fala, uau! E é no amor. Porque ele entra em você e ele te muda. E você sai por amor de uma maneira que você nem acredita depois. Você vai falar, nossa, eu não tô nem acreditando que foi desse jeito. Parece que foi tão mais leve e eu achava que não ia dar conta nunca. Então vai pra ele, 5 minutinhos do seu dia. De manhã, quando você acordar, escova seu dente, agradece por você estar respirando. Agradece por você estar vivo, porque ele ainda está acreditando em você, está te dando oportunidade de você melhorar antes do dia dele chegar, tá? Então faz isso. Mesmo que você não acredita, mesmo que você acha chato, mesmo que você acha complicado, não interessa, só faz. Vai lá e faz. Depois você vem aqui e me conta, tá bom? E aí tem uma outra passagem que eu queria muito ler para vocês, que é João 8:29, que é o seguinte: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, assim, o que eu quero dizer para você é, se você não acredita em nada disso que eu tô te falando, faz isso que eu te disse. 5 minutinhos por dia, todo dia, um trechinho pequenininho só da Bíblia, independente, não tô falando de religião não, pega uma Bíblia, pega aplicativo se você não tiver Bíblia. Glorify é de graça, é um aplicativo muito legal que tem ali uns trechinhos todo dia. Lê 5 minutinhos do seu dia de manhã e agradece e vai fazer suas coisas, tá? Só isso. E aí você pede para ele, para começar a observar isso que eu tô te falando, para você começar a ver isso que eu tô te dizendo. Quais são os seus bloqueios emocionais? Como que você, né, em que momento isso aconteceu na sua vida, que isso entrou? Quem é que te machucou? Quem criou essa ferida em você? E como que ela está aí dentro? Como que estão as suas reações? E aí você vai fazer um link de como que está a sua vida. Na parte de relacionamento, na parte de trabalho profissional, parte de finanças. Tudo isso tem a ver com as nossas emoções. E a partir do momento que você começar a fazer esse processo de limpeza, sempre direcionado
para que aquele que nos salvou, que ele faça essa transformação em você, só aí você já vai ter ganhado um monte, né, de melhoras no seu dia a dia. Tenho certeza disso. Quanto mais você fizer, mais passar o tempo, mais você vai conseguir observar, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, eu melhorei tudo isso. Só fazendo esse exercício simplesinho, sim. Porque ele pode todas as coisas. E ele vai entrar na sua vida e fazer um milagre e transformar como tem feito na minha e de várias pessoas. Mas se você também quiser falar mais sobre isso, quiser saber mais sobre isso, me segue aqui. Manda essa live para quem você acha que precisa ouvir. Meu conteúdo vai ser cada vez mais focado e voltado para isso. Muitas pessoas têm pedido para eu falar sobre isso, porque eu estudo bastante sobre esse assunto. E eu acho que, e Deus tem falado para mim assim, que não é mais hora de ficar calada, que eu preciso fazer isso que eu estou fazendo aqui, transbordar na sua vida, na vida de outras pessoas que passam pelo mesmo, porque essa busca desse preenchimento aqui era algo que eu vivi muito forte. E isso me levou para um caminho do estudo profundo das emoções. São N cursos, imersões, contato com pessoas diferentes, ferramentas diferentes para desbloquear, para melhorar, para conseguir avançar, para me tornar uma pessoa melhor para mim mesma e para minha família. Porque se você não faz isso, além da sua geração futura sofrer, você não vai melhorar nessa vida. E você vai causar um sofrimento ainda maior nos outros. Porque se você não resolve as suas questões, a sua família, os seus descendentes vão viver e pagar o preço de você ter não vivido uma vida sem olhar para suas dores, sem resolver as suas questões. Porque isso vai passando de geração em geração. Na própria Bíblia fala muito das maldições de família. Ou a gente é abençoado até a 7ª geração, ou a gente é amaldiçoado. E aí, você vai querer ser luz ou você vai querer ser, né, bênção ou maldição para sua família? Pensa. Para quem tem filho sabe que dói muito mais em nós ver os nossos filhos sofrer do que o nosso próprio sofrimento. Então, quando você pensa daí para frente, você vai estar impactando não só seus filhos, mas seus netos, bisnetos, todos os demais. Sendo que você pode ser bênção na sua própria vida e na vida dos seus. Gente, que oportunidade é essa maravilhosa que Deus nos dá? Pensa comigo. Além de você melhorar você, a sua vida que você está vivendo aqui agora, você ainda pode, com isso, consequentemente, melhorar a de outras pessoas que você ama e as pessoas que você mais ama. Porque você melhorando você vai melhorar o seu relacionamento conjugal. Você vai, consequentemente, trazer uma melhora também para o seu lar, então seus filhos vão ser impactados. Nós somos todas energias, nós somos feitos 50% pai e 50% mãe. Mesmo que seus filhos já estejam velhos, mesmo que eles sejam casados, adultos, vivendo a vida deles, para a família deles. Mesmo assim, se você resolver olhar para você e você melhorar as suas questões, energeticamente você está afetando eles, seus netos, seus bisnetos e todos os demais que virão para frente. Pelo simples fato de você ter coragem de enfrentar seus BOs, seus bloqueios emocionais, destravar, ressignificar e melhorar a sua vida. E aí eu te pergunto, de novo, você quer ser bênção ou você quer ser maldição? E é isso que Deus tem falado muito pra mim. Chega de ficar calada. Você precisa ajudar outras pessoas, porque o nosso propósito aqui, nessa terra, é a gente resolver as nossas questões e ajudar uns aos outros a passar pelo processo. Você não pode estudar tanto. Gente, eu investi grana pra caramba em muitos estudos, em muitas imersões e com várias pessoas, às vezes pessoas muito conhecidas, às vezes outras nem tanto, mas é a vida inteira estudando e buscando e procurando. E eu lembro muito meu esposo falava, mas por que você procura tanto? Por que você escafuncha tanto? E aí Deus trouxe uma palavra para mim que foi o seguinte, sabe por que você procura tanto? Eu vou te falar por quê. Para que
dentro do seu processo de transformação, o impacto do seu processo de transformação na vida, na sua vida e na vida de outras pessoas, seja muito maior do que toda e qualquer dor que você já tenha causado a eles. As pessoas em geral, especialmente as que você mais ama. Então esse é o meu propósito e esse é o nosso propósito de todos nós aqui, a gente limpar essa sujeirada toda que a gente tem guardada aqui, ó, no peito e aqui no nosso subconsciente, que nos faz ficar aí patinando sem ter de verdade aquilo que a gente merece na nossa vida. Porque a gente tá tão preso na dor que você fica ali só na lamúria, na reclamação, no vitimismo. Tudo isso é bloqueio. Tudo isso é bloqueio e é bloqueio emocional, vem das emoções. Isso causa dor física, isso traz problema, porque todo o nosso problema físico, ele começou lá nas emoções. Então, olha o tamanho do impacto dos seus bloqueios emocionais. E aí, se você não olhar para isso, não só você, mas a sua família inteira vai sofrer. Seus descendentes, as pessoas que você mais ama, seus filhos, seus netos. Gente, até quando a gente vai ficar desse jeito? E aí, a gente não quer olhar para isso, você fica lá na reclamação. Né? Você fica lá no vitimismo. Ai, Senhor, nossa, coitadinho de mim. Gente, coisa que Deus mais detesta é essa postura. Ou a gente melhora, ou a gente muda, ou a gente muda. Porque se a gente parar, o sofrimento só vai aumentar. Ninguém vai te tirar desse lugar se você mesmo não quiser. Então sai daí. Chega de ficar nessa lamúria, no vitimismo. E vamos. Voltou? Acho que voltou. Não sei se voltou, eu acho que sim. Então, gente, o que eu quero convidar vocês é isso. A procurar essa melhora, a conhecer mais de você mesmo e a trabalhar os seus bloqueios emocionais. Eu vou fazer uma enquete dos principais bloqueios emocionais. Para você me ajudar a votar, tá? Aí você me ajuda a votar para saber quais são os bloqueios emocionais que você mais gostaria de resolver. E a gente vai eu vou estar fazendo as próximas lives focadas em algum bloqueio emocional específico, de acordo com a enquete que você vai votar para mim, tá bom? Manda essa live para quem você acredita que precisa saber sobre isso, estudar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter contribuído com você. E se você quiser, né, participar de mais, ter acesso a mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de me marcar aí, de me seguir, né? Eu vou subir depois essa live também lá pro YouTube. E também tem, para quem tiver interesse, no meu link aqui no meu perfil do Instagram, tem o link do meu grupo de transbordo. Lá também eu coloco vários. Vai agora. Por lá. Se você tiver interesse, entra aqui no link da bio, né? Tem ali no Linktree. Uma das opções é o grupo de transbordo. É totalmente gratuito e vai ser um prazer, né, estar com você. Muito em breve eu devo fazer uma reunião só para quem participa aí do grupo de transbordo, fazer uma reunião fechada pelo Zoom, pra gente falar de coisas um pouco mais grande e até a próxima. Tchau, tchau.